Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Você tem certeza da sua vitória? Amém, graças a Deus por isso, amém? Abra sua Bíblia por gentileza. Romanos capítulo de número 8, eu vou estar fazendo a leitura em dois textos. E o primeiro vai ser em Romanos capítulo 8, e o segundo texto vai ser em 1 Coríntios capítulo 15. Mas o primeiro texto, capítulo 8 de Romanos, versículo de número 37, como já foi lido aqui, mas eu vou retornar a fazer novamente a leitura, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 57 e 58, diz assim: graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Podeis assentar por gentileza? Graças a Deus estamos na casa do nosso Deus, e como a própria palavra ela declara que esse lugar não é outro lugar a não ser casa de oração. Já foi mencionado aqui nessa noite que a nossa vitória, ela vem por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mas também através da oração, já foi dito aqui. E eu quero compartilhar essa palavra, a qual o Senhor me incumbiu a falar. Porque Romanos capítulo 8, no versículo 37, fala acerca da vitória, acerca que somos muito mais que vencedores. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele declara que é por meio daquele que nos amou. E a Bíblia, ela declara, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. E olhando para esse texto, realmente compreendemos o tamanho é o amor de Deus, porque a palavra declara que para demonstrar esse amor para com a humanidade, Ele envia aquilo que Ele tinha de precioso, que é o seu Filho Jesus Cristo, envia o seu único Filho. Então nessa noite eu quero que você e eu, todos nós, venhamos entender o tamanho, o amor que Deus tem para com a minha e para com a sua vida, independente das situações e das circunstâncias que venham ocorrer. Escute bem, Deus, Ele nos ama, continuará nos amando, e é por isso que temos a oportunidade e o privilégio de adorar a Deus, de engrandecer o nome dEle, de enaltecer esse Deus que é poderoso na minha e na sua vida. Paulo, ele não deixa de fora, ele faz essa declaração, que somos muito mais que vencedores, por aquele que nos amou. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, e a partir do versículo lá de número 35, ele vai estar tratando alguns assuntos, mas não é isso que eu quero trazer, mas só mencionar acerca de um corpo que vai ressuscitar, acerca de um corpo glorificado. Paulo estava tratando, pregando e ensinando a palavra de Deus, porque os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo, mas Paulo estava declarando, afirmando acerca do nosso mestre, dizendo que todo aquele que crer e permanecer, como já foi dito aqui nessa noite, vai ser salvo, vai ressuscitar, vai levantar e terá um corpo glorificado. Essa é a maior vitória que já temos na minha e na sua vida.
Mas é interessante que no descorrer dessa palavra, lá no finalzinho, no versículo 57, ele diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a minha e a sua salvação não é mérito nosso, não temos mérito algum nessa coisa, nessa situação, nisso tudo, não, mas é por intermédio somente de Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo faz questão de declarar isso. Versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque Paulo disse isso, irmãos? Porque já temos a vitória, somos mais que vencedores, vamos vencer em Cristo Jesus, mas também passaremos por algumas situações e circunstâncias. Romanos capítulo 8, nosso pastor pregou na quarta-feira passada e trouxe uma palavra explicativa acerca do contexto daquele versículo 37, porque um pouco antes está dizendo as situações que poderiam ocorrer e acontecia naquela época. Então note bem, Paulo ele frisa: aconteça o que acontecer, seremos vitoriosos, teremos vitória, vamos estar com Cristo, vamos caminhar, vamos ali estar firme, não vamos ali esmorecer, vamos estar inabaláveis, sempre abundantes na presença desse Deus. A vitória do mundo não é a vitória do cristão. O contexto de ser vitorioso no mundo é a ostentação e algumas coisas. O cristão ele pode e deve, segundo a vontade de Deus, ser próspero, ser abençoado, conquistar alguns objetivos, sim, mas isso não é tudo na vida do cristão. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso somente é algo que Deus nos dá como presente para aquele que Ele quer, para aquele que busca, para aquele que crê, para aquele que tem fé. Mas a nossa vitória está no reino de Deus, na Nova Jerusalém. É essa que é a minha e a tua vitória. É interessante que quando olhamos Romanos capítulo 8, e eu quero fazer menção de algo rapidinho aqui. Há um tempo atrás aconteceu uma corrida de longa distância, e os corredores estavam ficando exaustos. E nessa corrida faltava poucos metros para chegar na linha de chegada. Aquele que estava chegando em primeiro lugar, ele não suportou, o seu corpo não aguentou, e ele não conseguiu, ele caiu no chão. O segundo corredor que vinha atrás dele, quando viu aquilo, ele poderia muito bem passar e falar: agora está tranquilo, agora a vitória é certa. Mas o que ele fez? Ele parou e pegou aquele corredor, levantou ele e saiu arrastando. Com isso outros corredores passaram, e na prova, nesse mundo, naquela competição, teve ali um vencedor, que foi o primeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e a mídia declarou isso: sabe quem foi mais que vencedor? Não aquele que chegou em primeiro lugar, mas aquele que viu a necessidade de um amigo que estava na prova, e ele não aguentou, mas ele falou: você não vai sozinho, eu vou chegar contigo, eu estou contigo. É assim que Deus faz, irmãos, na minha e na tua vida. É assim que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida. Eu não consigo, você não consegue, Senhor me ajuda, mas o Espírito Santo diz: eu vou contigo. Nessa noite eu quero rapidamente dizer, e espero ser breve, coisa de 3h30, dizer a vocês, a todos nós, que não podemos nos esquecer que somos limitados. Não adianta, irmãos,
por mais conhecimento, por mais intelecto, por mais isso, mais aquilo outro, seremos sempre limitados. O nosso corpo é limitado, os meus pensamentos e os seus são limitados, a nossa vida é limitada, temos muitas coisas que são limitadas na minha e na tua vida, mas deixa eu te dizer, temos um Deus ilimitado, temos um Deus poderoso, temos um Deus, irmãos, que nada pode barrar o agir dele. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me lembro em Abrão. É interessante que a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 12, versículo 1 e 2, acerca do chamado dele, acerca das promessas, como Deus me chamou e te chamou, como Deus tem promessa para mim e para a tua vida. E Deus chama Abrão e diz a ele: Abrão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, sai desse lugar, Abrão, que eu te mostrarei o lugar que deves ir, eu te mostrarei a você a minha vontade plena na sua vida, sai daí, Abrão. Irmãos, eu fico imaginando se Deus falasse isso para mim e para você. Eu fico imaginando se Deus pedisse algo diferenciado, porque, irmãos, estamos acostumados a oferecer um sacrifício dentro da nossa limitação, mas quem sabe você ainda nunca sobressaiu, ou subiu, ou foi além do sacrifício que você está acostumado a fazer a Deus. O que Deus estava pedindo a Abraão não era uma coisa tão simples, irmãos. Deus está dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, porque eu te mostrarei a terra que você deve ir. Sai daí, porque eu vou te abençoar, e eu vou fazer de ti uma bênção, uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Irmãos, temos limitações, mas Deus está dizendo: sai desse meio, sai desse lugar, sai dessa situação. Tu és limitado, mas Deus não. Você acha que você chegou aqui por acaso? Você acha que estamos aqui por acaso? Com Deus não há acaso, irmãos. Com Deus há certeza, com Deus há promessa, com Deus há propósito. Então ele disse: Abrão, sai daí. É maravilhoso quando lemos a palavra do Senhor e diz: ei, eu vou te abençoar, eu vou estar contigo. Deus chega ao ponto de dizer: Abrão, olha, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, eu sou teu presente, não importa o que aconteça, eu estou te guardando, eu estou te cobrindo, Abrão. Mas precisamos nos locomover, precisamos nos mover, nos mexer. Se eu fosse olhar logo de cara, eu falaria a vocês as limitações que Abraão teve. Ele teve muitas, ele era limitado, e as dificuldades. Sair, largar a terra, largar o pai, largar os parentes, largar tudo que ele tinha, não é fácil. Você chegar numa velhice e ouvir promessas aos olhos humanos, não pode acontecer, não é fácil. Então nessa noite, Deus está falando para mim e para você, pela palavra de Deus, é culto de vitória, é ano de vencer. Você é limitado, a igreja é limitada, mas Deus não é limitado. Ninguém pode limitar a Deus, ninguém pode dizer até onde Deus vai ou não vai, igreja. Sai daí. E a Bíblia, os irmãos bem sabem que ele ouve a voz e obedece. Quando vamos ao capítulo de número 15, eu quero aqui me abreviar, mas no capítulo de número 15, me chama muita atenção, irmãos, aquele versículo de número 5, que diz da seguinte maneira: então conduziu, quem? Abrão,
até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o pode. E lhe disse: será assim a tua posteridade, será assim, Abraão. Agora Deus, no capítulo 15, Deus anima, porque Abraão, ele está sofrendo algo emocional. Ele está dizendo: eu não tenho um herdeiro, eu não tenho um filho, eu não tenho, vai ser o servo. E aí Deus começa a falar com ele: não vai ser não, porque é uma promessa na tua vida, Abraão, há uma promessa. Só que Deus fala para ele: olha, ei, sai para fora da onde? Da tenda, sai, porque eu quero que você olhe para cima, eu quero que você olhe para as estrelas. Você consegue, igreja? Nós conseguimos olhar nesse teto e enxergar as estrelas? Não, foi assim com Abraão. Ele disse: sai dessa tenda, porque a sua limitação agora é essa tenda, você não está enxergando. Então eu estou te dizendo: ei, sai para fora, ei irmão, ei irmã, ei igreja do Senhor, sai para fora dessa limitação que você tem, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Como é, irmãos, que eu vou ver as estrelas? É olhando para cima e não para baixo. A tenda estava dificultando, a limitação de Abraão era dentro daquela tenda. Mas Deus, Ele faz essa promessa, e a Bíblia diz que Deus fala: sai para fora. Vem para fora, irmãos, precisamos sair para fora de tanta circunstância. Temos que ter coragem, porque o meu Deus e o teu Deus nos deu um espírito de ousadia, e a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela corta, a palavra de Deus, ela abre e ela fecha a ferida. A palavra de Deus é pão, é água, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é tudo que você possa imaginar na minha e na tua vida. Como não sermos vitoriosos? Glória a Jesus. Versículo de número 7 diz assim: e disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar-te por herança essa terra. Deus estava lembrando Abraão: sou eu mesmo, Abraão, fui eu que te chamei, fui eu que te tirei. Ei, igreja, Deus está falando conosco e com algumas pessoas aqui, dizendo: lembra da onde eu te tirei, lembra da onde eu te chamei, lembra da onde eu te arranquei. A promessa, ela continua de pé, a vitória em Cristo Jesus, ela continua de pé, mas precisamos crer. A nossa limitação não tem poder, irmãos, de frustrar aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Temos limitações físicas. Eu já disse para alguns irmãos aqui, vou dizer novamente: às vezes tem pessoa que fala: como é que aquele irmão, aquela irmã, como é que aquele pastor corre e pula, vai de um lado, vai do outro, e depois ele está ali, ai, dói ali, dói cá, e assim vai. Sabe por quê, irmãos? A minha limitação do corpo não pode impedir a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Quando estamos aqui, ministramos a palavra pelo poder, pela graça e pela unção do Espírito Santo. Entenda isso, tome posse disso na sua vida. Deus, Ele é poderoso para te usar de uma maneira tremenda e poderosa. Pastor, então eu preciso deixar essas minhas limitações, eu preciso sair dessa situação. Precisa. O Espírito Santo está dizendo: peça ajuda à pessoa certa, peça ajuda a quem tem poder de te ajudar, porque Ele vai te ajudar a sair dessa situação, sair dessa tenda. Não queira ficar enfurnado nessa tenda espiritual, sai dela, porque Deus tem coisa para te mostrar e para me mostrar. Mas será, pastor, que é assim mesmo? É, porque no Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, Jesus venceu a morte antes da cruz.
Na cruz ali ele fechou. Mas a Bíblia diz em João capítulo 11, conhecemos, sobre Lázaro, versículo 43 e 44, Lázaro está morto 4 dias, cheira mal, acabou, é a limitação do homem, foi-se, as irmãs disseram, não tem mais jeito, não dá mais, se fosse um pouquinho antes, é todo esse contexto, toda essa história, mas para Deus, irmãos, não tem isso, para Deus não tem dificuldade. Qual foi a palavra que Jesus usou, quando chegou ali, diante do sepulcro, ele disse, Lázaro, sai para fora, Lázaro, ei, sai para fora. A sua limitação, Lázaro, é que o seu corpo está decompondo, mas a minha palavra, o poder do Pai sobre a minha vida e do Espírito Santo está dizendo, sai para fora. E a Bíblia diz que ele sai, atado, cheio de faixas, de tira. E Jesus, ele faz questão de dizer, olha, agora é com vocês, o que vocês não podiam fazer, eu fiz, agora é com vocês, tirai, desligai-o, arranca as faixas dele, tira as tiras dele, isso, irmãos, podemos fazer, tirar as faixas, tirar as tiras. Deus já falou outro dia acerca do medo, do pavor, e Deus está dizendo, não temas, não tenha medo dos maus rumores, não tenha medo do que falam, não tenha medo daquilo que vê, crê em mim, olhe para mim, ande debaixo da minha presença, ei, igreja do Senhor, somos mais, muito mais que vitoriosos. É interessante que eu ouvi um testemunho de um pastor, e o relato é verídico, diz obreiros do Senhor, da casa de Deus, que esse pastor, ele era muito usado por Deus, poderosamente, não porque ele era alguma coisa, mas Deus o usava como vaso de honra, era uma ferramenta bem afiada na obra do Senhor. Porém ele tinha uma limitação. Qual era a limitação dele? Ele tinha um problema de enfermidade, que se ele ficasse com a emoção, ou muito emocionado, ou se ele ficasse nervoso ou algo parecido, vinha desmaio sobre a vida dele. E ele começou a fazer a obra de Deus usando a vida dele. E aconteceu alguns casos que no meio da pregação ele desmaiava, porque ele estava ali pregando a palavra de Deus, cheio da graça de Deus, mas as suas emoções, aquela dificuldade, muitas das vezes queria impedir ele de continuar e caminhar. E o relato verídico diz que ele toma uma decisão, ele arruma um pastor auxiliar, e diz a esse pastor auxiliar, a partir de hoje, você vai andar junto comigo, aonde eu for, tu irás comigo, eu vou pegar, vou trazer a palavra, Deus vai me dar a palavra, eu vou fazer um esboço, vou passar um esboço para você, vamos falar acerca dessa palavra, e escute bem o que eu estou dizendo, se algo acontecer, alguma hora ou algum dia, e eu estiver pregando, e eu vier a desmaiar, a palavra não pode parar, a obra não pode parar, você vai continuar da onde eu parei, vai pregar a palavra de Deus, irmãos, e foi uma bênção. É porque às vezes falamos, não, a minha limitação não permite mais, a minha limitação, a dificuldade, a situação, a circunstância não me deixa mais. Ei, igreja, eu preciso entender que eu tenho um Deus poderoso e grande, e as dificuldades diante dele não são nada, é como um grão de areia. Ei, igreja, Deus está dizendo, eu estou te chamando para a obra, eu estou te chamando para aquilo que eu te disse. Então não coloque a dificuldade acima do poder, não coloque a dificuldade acima da palavra, não coloque a dificuldade acima do Espírito Santo, assim diz o Senhor. O pastor poderia dizer para o seu ministério,
eu parei, não posso mais, não consigo mais. E ele teria até razão humana para falar isso, mas em vez disso, ele toma uma decisão. Então o sair para fora é uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão nossa, mas Deus vai honrar se você tomar a decisão certa. Se você tomar a decisão que deve ser tomada, Deus vai te dar vitória. Esse ano vai ser um ano realmente de vencer. Deus vai abrir as portas, Deus vai te surpreender, porque Ele é poderoso. Oh glória! Eu preciso já devolver a palavra, mas só mais algumas horas. Oh, brincadeira, só mais alguns minutos. Escute bem. É interessante, irmãos, quando olhamos para Jacó, e eu preciso acelerar aqui. Jacó, ele tem todo aquele contexto do usurpador enganador com seu irmão Esaú. Ele engana o irmão 1, 2 vezes, e aí o irmão fica bravo, e aí a mãe de Jacó fala: sai daqui, meu filho, vai-se embora que teu irmão está nervoso, ele falou que vai te matar. E aí envia, manda ele, vai lá para a casa do teu tio, vai para lá. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai, ele sai com aquilo que era necessário da jornada, a sua roupa e nada mais, irmãos. Ele vai na caminhada, e a Bíblia diz que quando chega num certo lugar, o dia já está decaindo, então ele para ali, e a Bíblia diz que ele pega uma pedra e coloca como travesseiro, e ele vai dormir. E aí então tem ali uma visão, um sonho, algo que Deus somente a ele, Deus deu a ele uma escada, e os anjos desciam e subiam nessa escada, e ele teve isso. Quando ele acorda, quando ele volta em si, ele diz: esse lugar é um lugar a qual a presença de Deus aqui está, é o lugar que é a casa de Deus, é Betel, é o lugar onde tem a presença do Senhor. Aqui nesse lugar, irmãos, tem a presença do Senhor, é a casa de Deus, é onde Jesus, se Ele quiser, pelo Espírito Santo, vai subir e descer com poder, milagre e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz que então ele no outro dia se levanta, ele entende isso, ele pega o pouco de azeite que sobrou, ele coloca sobre uma pedra, ele coloca ali em reverência a esse Deus como um altar em agradecimento, e ali ele faz um voto, ele continua a jornada. Sabemos, irmãos, o que aconteceu com ele. Chegou, trabalhou 7 anos por uma, mais 7 anos pela outra, enfim, alguns dizem que ele ficou quase 20 anos com Labão. Só que aí Labão agora já não está se agradando, porque cada vez ele fica mais próspero, porque Deus está abençoando a vida de Jacó, porque a vitória nele é certa, é promessa e tem que se cumprir. E a Bíblia diz que agora o rosto de Labão já não é o mesmo. Então Deus diz a ele, Gênesis 31, versículo de número 11, 12 e 13, diz a ele: ei Jacó, sai daí. E disse o anjo de Deus em só Jacó, ele disse: eis-me aqui. Versículo 12, e disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Irmãos, igreja do Senhor, Deus está vendo tudo o que estão fazendo para mim e para você. Deus está contemplando, como a Bíblia diz, os bons e os maus. Versículo 13, agora eu quero que você entenda isso aqui: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizesse um voto. Levanta agora e sai dessa terra e torna a terra da tua parentela. Deus está dizendo assim: eu sou o Deus de Betel. Que Betel? O Deus de Betel é o Deus daquele Jacó quebrado, é o Deus daquele Jacó pobre, é o Deus daquele Jacó com medo,
É o Deus daquele Jacó que não tem nada. Mas agora, Deus está dizendo: Jacó, lembra lá atrás, hein, Jacó? Já vai fazer quase 20 anos. Você estava quebrado. Você saiu de lá. Você não tinha nada. Agora você é abençoado. Agora você tem. Agora você tem animais. Agora você tem tudo o que precisa. Sabe o que o Senhor está me dizendo e te dizendo? Que esse ano Ele vai me abençoar e te abençoar. Mas não esqueça do Deus de Betel, quando você orou e pediu e disse: Senhor, se esse ano eu alcançar o objetivo, e aí você faz o voto. Deus está dizendo: não se esqueça disso. Eu preciso terminar essa palavra. Eu poderia aqui, irmãos, citar acerca de Asaf. E eu gosto de citar porque no número de 73 de Salmo, ele estava no templo, ele servia no templo, ele adorava a Deus, ele era o chefe do, vamos colocar assim, ministro de louvor, é aquele que tinha a responsabilidade total, no tempo de Davi, da adoração a Deus. Mas a Bíblia diz, versículo 1, 2 e 3, ele começa dizendo que Deus é tremendo, Deus é poderoso, o povo de Israel. Só que depois, logo em seguida, ele fala que ele estava com inveja, que ele ficava perturbado, quando ele olhava para os ímpios, e os ímpios prosperavam, os ímpios não tinham aperto, os ímpios não passavam por necessidade. Ele diz que ele ficou perturbado, ele ficou indignado. E aí, irmãos, escute bem, ele vai declarando a Deus, ele vai falando, porém, chega um momento a qual agora ele não está só dentro do templo, ele entra na presença de Deus. Uma coisa é estar dentro do templo, outra coisa é entrar na presença de Deus. E aí ele entra na presença de Deus, e Deus mostra para ele qual será o fim desses. Sabe, irmão, para ser rápido aqui, Deus não nos levantou como aquele que faz inventário das coisas dos ímpios. Deus não me levantou como aquele que fala: deixa eu fazer um inventário da vida daquele cidadão. Bem, ele tem um Camaro, ele tem uma BMW, ele tem tantas casas. Deus não mandou eu fazer isso. Deus, irmãos, não me colocou como corretor de imóveis, para dizer: olha o tanto de coisa que esse homem, que essa mulher tem. Não, Deus falou: entra na minha presença, esteja na minha presença, ser perfeito, e eu te abençoarei, e eu serei contigo. Ano realmente de receber tudo aquilo que Deus tem na minha e na sua vida, ano de realmente ter vitória, ano de coisas grandes. E eu termino aqui, encerro, e agora é verdade, irmãos, eu paro aqui. Deixa eu te dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Lucas capítulo, Evangelho de Jesus segundo relatou Lucas capítulo 24, sobre o caminho de Emaús. Conhecemos essa passagem perfeitamente. E tem os dois discípulos voltando, desanimados, um falando com o outro, e de repente quem é que chega e encosta nesses homens, nesses discípulos? O próprio Senhor. E aí ele pergunta: ei, o que está acontecendo? Vocês estão falando o que aí mesmo? E aí a Bíblia diz então que eles falam: mas tu és peregrino em Israel, tu não sabes das notícias, tu não viu, tu não entendeu. E aí eles começam a dizer acerca de Jesus. Pensávamos que ele fosse, e começou a falar e falar e falar. Irmãos, deixa eu dizer, sabe qual que é o problema algumas vezes em nossas vidas? Não digo, não estou generalizando, mas pode acontecer. É que muitas das vezes olhamos muito para os noticiários, olhamos muito para aquilo que estão dizendo, ficamos muito preocupados com o que a televisão fala, com o que aquele e aquela fala, com isso, com aquilo, mas nós nos esquecemos que nessa palavra Jesus diz a ele: ei, será que vocês não se lembram da palavra? Eu não quero saber de noticiário, eu não quero saber de jornal, eu não quero saber de revista, mas diz a palavra, desde Moisés e os profetas testificam acerca de Jesus. Ei, irmão, ele começou a ensinar a palavra de Deus. É como se estivesse num culto
de ensino, numa escola bíblica, Jesus começa a ensinar a palavra de Deus. E eu termino aqui e devolvo aqui. Por gentileza, coloque Provérbios capítulo 16, versículo 3. Ano de vencer. Eu te falei sobre algumas coisas. Olha o que a palavra do Senhor diz. Confia ao Senhor as tuas obras. Você entende isso? Confia ao Senhor as tuas obras. Só as obras? Não, tem uma vírgula ali. Tem uma vírgula. Não acaba ali. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Foi dito aqui, Deus não é Deus de troca. Deus não é o Deus da feira do rolo, como muitos dizem. Não, Deus não é assim. Mas uma coisa é certa, confia o Senhor as suas obras, confia a sua vida a Ele, confia o seu trabalho a Ele, e os seus pensamentos, mediante a vontade dEle, serão estabelecidos nesse ano de 2025. Que você possa crer nessa palavra. Eu posso ser limitado, irmãos, em várias coisas, mas o Deus que me chamou não é limitado. Eu posso ser limitado na saúde, mas o Deus que me comissionou e me deu uma promessa não é limitado. Deus está dizendo: creia no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. Creia no Deus dos profetas, creia no Deus da igreja de Atos dos Apóstolos, creia no Espírito Santo, que continua agindo e operando e continuará na minha e na tua vida. Que você possa ficar com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao pastor Carlos, amém? Glória.